Continuação aqui do vídeo do Mocerim, né? Vamos divulgar o nosso trabalho católico, vamos valorizar o nosso trabalho, pô, nós leigos. Os caras são bem divulgados aqui, ó, essa mentira contra a igreja, pô. Vamos defender a nossa fé, vamos compartilhar os vídeos dos nossos irmãos católicos, pô. Olha só, 69 mil joia, 52 mil visualização. Enquanto um vídeo que eu postei ontem, duas visualizações, pô. Defendendo a igreja contra essas mentiras. Olha só a diferença, pô. O mundo protestante ele tem mais respaldo, pô. Os protestantes, dependendo da denominação, eles valorizam muito a pregação. Mesmo sendo essa mentira, pô. É engraçado. É simples. Uma coisa eu concordo com os caras. Católicos não gostam de pregação, pô. São poucos. São poucos que gostam de estudar a Bíblia. Poucos. Porque Oséias 4:6, meu povo se perde. Por não ter conhecimento. E é seduzido por esses caras. Por essa mentira. Com todo respeito a católicos. Calvino, comentando sobre os católicos, sobre os argumentos católicos, sobre eles serem o fundamento deles mesmos, Calvino diz: mas tagarelas dessa espécie são refutados suficientemente com apenas uma palavra do apóstolo. Ele testifica que a igreja se sustenta no fundamento dos profetas e dos apóstolos. Se o fundamento da igreja é a doutrina profética e apostólica, é necessário que essa doutrina tivesse sua inteira infalibilidade antes que a igreja começasse a existir. Dizer que a igreja gerou ela mesma seria como concordar com os materialistas, que declaram que não foi Deus quem os gerou, foram eles mesmos. Isso faz dos materialistas uma espécie de Deus, o mesmo tipo de idolatria que a igreja católica comete sobre ela mesma. Ela se gerou. Agora, é interessante notar como arrogantemente a igreja católica se coloca acima da Bíblia, sendo que os próprios apóstolos não fizeram isso. Paulo estava escrevendo sua carta aos Gálatas, que era a palavra de Deus, e Paulo sabia que era a palavra de Deus. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, pois não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu o recebi por revelação de Jesus Cristo. E o que ele diz sobre essa mensagem de origem divina que ele recebeu? Que, se no outro dia ele falasse algo diferente do que ele havia acabado de... Olha só, aqui você toma o couro. Simples. Olha só o que Paulo está falando. Gálatas. Olha só. Gálatas 2, 8. Ele cita 8, né? Mas esqueceu 7, ó. Mas ainda, que alguém, nós, um anjo abaixo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente. Não, aqui ele citou aqui. Olha só, mas vamos refletir nisso mesmo, ó. Anunciasse um evangelho diferente do que vós temos anunciado, que seja anatema. Em Gálatas 11, assegura vós, irmãos, o evangelho que preguei não tem, eles usam esse termo aqui, ó, não tem nada de humano. Não recebi nem aprendi de homens algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo, ó. Olha só, se é a revelação de Jesus Cristo, o evangelho que ele não aprendeu por mão de homens, quem transmitiu esse evangelho aos apóstolos? Lembra a convivência dos apóstolos com Cristo? E Atos apóstolos 2 desce o Espírito Santo. E esses apóstolos que conviveram com Cristo foram revestidos do alto do Espírito Santo. Então, o evangelho que Cristo estava ensinando para a sua amada igreja não é um evangelho dessas divisões como o do Dr. Rodrigo Mocelin ou do João Calvino, da sua denominação. Não. Por quê? Ó? Se não é de evangelho de homem, então a doutrina também não é de homem. Ó. Olha que daqui Paulo vai falar. Gálatas 1, 9. Ó. Repita aqui que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que receber, seja excomungado. Ó. Doutrina diferente. Por que doutrina diferente? Porque a doutrina vem do verbo. E Gálatas 1,7, de fato, não há dois evangelhos. Apenas pessoas que semeiam confusão. E querem confusão, né? Entre vós, e querem perturbar o evangelho de Cristo. Por quê? É um evangelho humano.
querendo perturbar o evangelho divino, por revelação de Jesus Cristo, a doutrina do alto. Que em 1 Timóteo 3, a igreja é a coluna sustentável da verdade, que tem essa doutrina, que não é doutrina de homens, que não é doutrina dessas pessoas que semeiam a confusão. Ainda Paulo deixa bem claro, ó, mas ainda aqui em nós um anjo abaixo do céu, ó, vou anunciar seu evangelho diferente, que você tem já seja anatema. Então, aqui você vê, com toda a letra, ainda no finalzinho ele fala, ó, se seguir Gálatas 11, ó, 13. Certamente ouviste falar de como outrora eu vivia no judaísmo. Ó. Tanto que ele está querendo defender o judaísmo. Foi com o Velho Testamento, foi com o fé dos judeus. Olha que Paulo vai falar, ó, judaísmo. Com que excesso perseguia a igreja. Ó. Judaísmo, com que excesso perseguia a igreja de Deus. E assolava. Avajentava do judaísmo a muitos dos meus companheiros de idade e nação extremamente zeloso da tradição de meus pais. Ó. Tradição humana. Segundo 3,15, guarda a tradição. Que não é a tradição humana, que não é a doutrina humana, mas vem do magistério. Tanto que a igreja, a revelação, Mocelinho, quem revelou Mateus 16,16, São Pedro, foi o próprio Deus. E Cristo fala, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Te darei a chave de ligar e desligar. É só. E ainda mais, vamos mais. João. Uma coisa que você falou muito interessante. O evangelho que a igreja prega não é uma doutrina humana. João 7,14. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam, este homem não fez tudo, de onde vem? Pois esse conhecimento da escritura. Respondeu Jesus. Ó, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir, ó, a vontade de Deus, distinguirá-se a minha doutrina de Deus e fala de mim mesmo. Ó. A doutrina que interpreta tanto o Velho Testamento e o Novo Testamento, porque o judeu se admira ali com Jesus pregando. E Cristo deixa a sua doutrina. As Apóstolos 2,42. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Por que Efésios 2,20? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Mercadorias, continuamente os apóstolos. Porque edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta tanto por pedra de ângulo. Porque os apóstolos, olha só, eles são novos profetas. 1 Coríntios 12, 28. Na igreja Deus construiu primeiramente os apóstolos, ó, que tem a doutrina, que não é invenção humana, que não é doutrina humana, como Paulo diz lá em Gálatas 1, 11 e 12. Certo? Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os doutores. E depois, os que têm o dom dos milagres, dom de curas, de correr, de governo, de falar em diversas línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, fazem todos os milagres, têm toda a graça de cura, fala todas diversas línguas, interpreta todas. São todos apóstolos, são todos profetas. Edificados sob o fundamento dos apóstolos e profetas. Profetas apostólico, que não é a doutrina de homem, fundamento de homem, como diz Gálatas, segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar o Jesus diferente, que é a doutrina humana. Olha só, vamos deixar continuar esse esterquinho dele, é esterco. Tá acabando. Algo diferente do que ele havia acabado de escrever, que eles o considerassem maldito e ficassem com a mensagem, rejeitando Paulo, o mensageiro. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, vos aqui no caso é ele, seja maldito. Assim, Paulo está dizendo que a mensagem é maior do que ele. Paulo, o grande mensageiro, que escreveu boa... Você não prestou atenção que você leu, Mocelinho. Mas ainda alguém, ó, nós, um anjo abaixo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vós temos anunciado que ele seja tema. Nós quem? O magistério. Olha só que interessante. Esses doutores lê correndo, você não percebe o contexto. Ó, mas ainda que alguém, ó, nós, um anjo abaixo do céu, vou anunciar um evangelho diferente, ó, do que vós temos anunciado seja anatema. Gálatas 1,7. De fato, não há dois evangelhos. Ó, se você ler rápido, você não vai entender o texto.
Mas se você for ler, observar, ó, de fato não há dois evangelhos. Então, se não há dois evangelhos, não há duas doutrinas distintas. Se não há dois evangelhos, não há duas igrejas. Se não há dois evangelhos, não há dois Espíritos Santos. Se não há dois evangelhos, não há várias revelações. Se não há dois evangelhos, não há várias verdades. Se não há dois evangelhos, é um só um magistério. Se não há dois evangelhos, é um só a doutrina. Olha só. Que doutrina é essa? Assegura vós, irmãos, o evangelho pregado por mim não tem nada de homens. Olha só. Já que o Rodrigo Mocelin está falando, é a doutrina de homens. Falando mal da igreja. De mensageiro, que escreveu boa parte do Novo Testamento. Ele está dizendo, olha, se eu falar besteira aqui amanhã, fiquem com a mensagem e me ignorem. Mas a Igreja Católica se coloca como maior do que a Bíblia. No Catecismo Católico, número 80, a Igreja Católica coloca a tradição e os ensinos produzidos pela Igreja ao longo dos anos em pé de igualdade com a Escritura, como eu disse para vocês no começo. Mas como explica Bavinck, na prática, a tradição se sobrepõe e engole a Escritura, como os fariseus fizeram, e Jesus os repreendeu por anular a Escritura por conta da tradição deles. Mas a Igreja Católica, ela tem a supremacia, como disse Inácio de Loyola. Se os meus olhos virem branco, mas a Igreja Católica declarar que é preto, então é preto. Por exemplo, tem cheiro de pão, tem gosto de pão, tem cor de pão. Essa analogia dele, fundo de quintal. Mas padre, mas é um pão, padre. Cale a boca, seu imbecil ignorante. Nós e nossos papas e bispos envolvidos nos mais variados escândalos, nós é que somos a fonte última de autoridade sobre a sua vida e sobre todo o universo. É por isso que eu não sou católico, pois para ser católico, eu tenho que negar minha razão e até os meus sentidos. Ó, uma observação, pô. Uns caras que dá ouvido pra uns caras desse, simplesmente já tá no caminho pra se perder, pô. O cara não oferece salvação nenhuma. O caminho da salvação nenhuma. O único propósito do cara é degrinir e caluniar a igreja. Paulo fala o quê? Ele está citando a tradição judaica, meu querido. Doutrina humana. Costume humano. Se você pegar em Marcos 7, se não me engano, em 1 Mateus 15, fala sobre isso. Olha só. Segundo Tessalonicenses, é o que Paulo deixa bem claro. Para finalizar o vídeo, ó. 2,15, ó. Por quê? Assim, pois, irmãos, ó, ficar firme, conservar o ensinamento que de nós aprendeste, ó. Gálatas ali, você vê ali. Não há dois evangelhos. Se nós, algum anjo, abaixar no céu outro evangelho, seja anatema. Certo? É simples, pô. Tudo que Paulo fala tem todo um contexto. Ó, assim, pois, irmãos, segundo Tessalonicenses 3,15, assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservar o ensinamento que de nós nós aprendesse, ó. Seja por palavra, seja por carta nossa. Olha só, aqui você vê 1 Timóteo 3,15, a igreja coluna, você tá com a verdade. Que guarda a tradição. Que tem o Espírito Santo, Mateus 28,20. Que tem doutrina dos apóstolos 2,42. Que não é doutrina, revelação humana. Olha só você comparar aqui, ó. Você pega aqui em Gálatas, olha só. Poderia citar mais versículos, mas só para finalizar aqui, só para você observar uma coisa muito interessante que as pessoas lê, dá crédito a esses mentirosos, ó. Ó, Gálatas 1,11, ó. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi nem aprendi de homens algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Olha só. Agora você vai em Mateus 16. Olha só, Mateus 16. Só um jumento que vai negar isso. Olha só. 16. Mateus 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Ó. Olha só. O que revelou para Paulo ali foi o próprio Cristo, não foi o homem. O que revelou aqui para Pedro não foi o homem. O que está dando a profecia aqui não é homem, é o verbo. João, olha só. Compara Mateus 16, 16, 18 e Gálatas 1, 11, 12 e João 7, 7,
Olha só, 7:16. Respondeu Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus se fala de mim mesmo. Ó, não é minha doutrina, é do alto. Atos Apóstolos 2:42, o que está ali? Perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Sopra sobre os apóstolos. E os apóstolos saem para pregar. E João 16:13, vocês não falarão por si próprios, mas o Espírito Santo falarão na sua boca. Vou falar assim, esse verbo para você entender. Simples, entender isso. Você prefere dar crédito a isso? Vai se perder, meu irmão. Vai se perder. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Provei só de Bíblia. Que eu amo a Escritura, eu amo a igreja. Eu não sou como esses doutores. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.